a Venezuela, tão demonizada, né, pela grande imprensa brasileira e por alguns políticos brasileiros, né, principalmente os de direita e os da extrema direita, está ajudando o Brasil. Já os Estados Unidos, tão idolatrado, inclusive pelo presidente Bolsonaro, que chegou a bater continência para a bandeira estadunidense, e dá a entender que para ele os Estados Unidos está acima de tudo, né? Todos os interesses do governo brasileiro se subordinam aos interesses do governo estadunidense. Era assim com Trump. Com o passar do tempo vai ser assim também com o Biden, porque se trata infelizmente de um governo entreguista, que não quer saber de defender a soberania nacional. Mas a crise de Manaus mostrou que os Estados Unidos não dão a mínima para o Brasil. E que a Venezuela, né, ajudou o país. Apesar da ingratidão do presidente Bolsonaro, que fez chacota, né, com a ajuda venezuelana. É claro que, né, o governo da Venezuela não vai levar em consideração porque sabe que o Bolsonaro é um imbecil, é um idiota. Apesar de ser presidente da República. A Folha de São Paulo divulgou uma matéria que o Diário do Centro do Mundo copiou uma parte dela, que é bem interessante. Olha só, aqui no Twitter, eles colocaram, né, tem um título: o governo tentou doação de oxigênio dos Estados Unidos por 9 dias. E a Venezuela já fez 3 remessas a Manaus. A matéria é para assinantes, a gente não consegue acessar. Só que aí o site Diário do Centro do Mundo tirou, né, pegou um pequeno trecho e publicou. Olha só o que diz esse trecho da matéria da Folha de São Paulo. O governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, né, quer dizer, ele não tem nem partido político, porque não sabe trabalhar em equipe. Mas não vai faltar partido para ele entrar e disputar a eleição do ano que vem, não. Inclusive até o MDB já se ofereceu, né, que é uma vergonha para a história desse partido, que se dizia oposição à ditadura militar. Claro que era uma oposição consentida. Mas historicamente, né, é uma vergonha pegar, né, toda a trajetória de MDBistas históricos, por exemplo, como Ulisses Guimarães, Pedro Simon e outros que estavam lá no partido e que de fato queriam sim um regime democrático no país. É pegar a história desse pessoal e jogar no lixo. O Bolsonaro, ele defende o golpe militar, a ditadura militar. Então, o MDB jamais deveria aceitar que qualquer um dos seus parlamentares mencionasse a possibilidade do Bolsonaro se filiar ao partido, né? Mas, infelizmente, a gente vive num momento em que os políticos, eles perderam a capacidade de fazer política de forma altiva, né? Parece que são apenas, a maioria deles, empregadinhos do mercado. Tomara que isso mude. Mas aí o trecho que o Diário do Centro do Mundo destacou fala, inclusive a Folha de São Paulo chama o presidente, né, Nicolás Maduro, de ditador, o que é um absurdo, né? Pode ter equívocos econômicos na condução, né, do país, na administração do país, mas falar que o Maduro é um ditador aí é exagerar, né? É por isso que a Folha de São Paulo, a imprensa brasileira, a cada dia que se passa, fica cada vez mais desacreditada. Bom, então, há 9 dias, o governo brasileiro está tentando ganhar oxigênio dos Estados Unidos, que não deu a mínima. E agora que o Biden está lá, aí é que eles não vão nem observar esse pedido que foi feito, o que mostra, inclusive, que o Brasil é um país desmoralizado, quer dizer, pede oxigênio lá pro patrão, pro chefe, pro dono da colônia, e eles não mandam. Aí o país que é hostilizado pelo idiota do presidente da República manda 3 remessas de oxigênio para ajudar, né, numa crise grave de saúde pública lá em Manaus. Então, que isso comece a ser, né, debatido e divulgado. Quem fez mais pelo país no momento de crise? Os Estados Unidos ou a Venezuela? Né? A Venezuela mandou oxigênio. Está faltando oxigênio em Manaus. Eles, né, se prontificaram a resolver um problema real. Os Estados Unidos não fez nada. E o governo Bolsonaro também não fez, né? Só sabe fazer piadinha e querer enfiar cloroquina nas pessoas. Por isso nós estamos, infelizmente, nessa crise. Tomara que a população entenda isso. Se organize, faça oposição,
de forma responsável. Quando a gente fala de forma responsável, é realmente para resolver a situação, para evitar que mais mortes aconteçam e que se estanque essa sangria aí da crise econômica que tá feia, viu? O fim do auxílio emergencial aí tá apontando para uma situação que não é das melhores. E, bom, os cortes de gás, PEC da morte, tudo isso contribuiu para que a gente chegasse a esse ponto em que o Estado perdeu a capacidade de investir. E o caos está aí, né? O problema de Manaus é grave, precisa ser analisado, precisa ser investigado. O Pazuello vai ser investigado. Provavelmente ele vai ter que gastar muito dinheiro, o general Pazuello, né? Licenciado do Exército, general militar, à frente do Ministério da Saúde, faz assim, talvez o pior trabalho que já foi feito de todos os ministros da saúde que nós já tivemos no Brasil. E tá aí, né? O governo é tão ruim, tão incapaz de fazer alguma coisa que presta, que o principal parceiro, né, na ideologia dessas pessoas, apesar de que o Trump já não é mais o presidente, graças a Deus, não fez absolutamente nada. Mas aquele que o pessoal, né, é hostil, agride, fala besteira, fala palhaçadas, que no caso é a Venezuela, né, ajudou. Mandou remessas de oxigênio. Já mandou 3 remessas. E há 9 dias os Estados Unidos nem responde se vai mandar ou não. As chances de não mandar, infelizmente, são maiores do que as chances de mandar. E chegou a hora também do governo se organizar para produzir oxigênio, para atender a demanda. Porque tem gente que acha que o Bolsonaro não pode fazer nada, não deve fazer nada. Quer dizer, essas pessoas são meio doentes, porque o governo existe para ser cobrado e para resolver problemas. É para isso que essas pessoas ganham eleições. Não é para ficar aí um bando de bocós gritando mito, 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 num cercadinho feito pessoas, sei lá, desorientadas. Mas é isso, né? Tomara que a gente consiga avançar aí rumo ao impeachment, né, que infelizmente é a solução que a gente tem para o momento. Se não der certo o impeachment, que as pessoas tenham responsabilidade e não reeleja esse sujeito que está na presidência da República. Porque reeleger ela é continuar com o país do jeito que está, né? Não tem condições de melhorar. Bom, parabéns à Venezuela, né? Tomara que a maioria dos brasileiros agradeça o que o país fez no momento difícil, ao estado do Amazonas, à cidade de Manaus. E fica aqui, né, a observação de que não vale a pena puxar o saco de quem não faz nada por você, né? Ó, quem tiver chegado até aqui, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, deixa um comentário. É importante fazer crescer essa rede aí de um debate que não seja o debate proporcionado só pelas vozes da grande mídia. Vamos fazer crescer a mídia alternativa. Contamos aí com apoio. Dá uma forcinha aí. Escreve aí no canal A Voz do Cerrado. Não deixe de acessar o site também, o blog, né, www.avozdocerrado.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.